Olá, pessoal. Vamos falar de relações métricas na circunferência. Essas relações tratam das fórmulas que envolvem polígonos regulares inscritos e circunscritos em uma circunferência. Então, primeiro vamos entender isso. O polígono é chamado inscrito em uma circunferência quando todos os seus pontos, os seus vértices, são pontos da circunferência. O polígono é dito circunscrito quando todos os seus lados são segmentos tangentes dessa circunferência. Então, no caso de inscrito, os vértices são pontos sobre a circunferência, sobre a linha da circunferência. E circunscrito é quando os lados relam na circunferência. Disse também que a circunferência pode ser inscrita ao polígono quando tangencia seus lados, quando ela rela nos lados. E a circunferência é circunscrita ao polígono quando essa contém os vértices, quer dizer, a linha da circunferência contém os vértices como pontos da circunferência. Nós vamos trabalhar aqui basicamente com 3 polígonos regulares. Os polígonos o quadrado, triângulo equilátero e o hexágono regular, que são os principais que mais aparecem com maior frequência no ensino médio em problemas para se resolver. Então, polígonos regulares e a circunferência, as relações métricas. Primeiro, nós vamos ver a relação do quadrado inscrito. Então, o que é o quadrado inscrito? É o quadrado que está dentro da circunferência. Lembrando que os vértices do quadrado são pontos da circunferência. Tá? Esses vértices dividem a circunferência em 4 arcos de mesmo tamanho. A relação que nos interessa aqui é a relação desse Azinho e desse R em comparação ao lado do quadrado. Esse Rzinho, já de antemão, ele tem um nome, é chamado apótema do quadrado. Ele é o apótema porque ele é um segmento que liga o centro do quadrado ao ponto médio de um dos lados, formando 90 graus com ele. Então, esse tamanho Azinho, ele tem uma relação que é metade do lado do quadrado. Tá? Esse Rzão, tá? É o raio da circunferência circunscrita ao quadrado, é aquela que está passando por fora, em cima dos vértices. Tá? E ele também tem uma relação com o tamanho do L. Essa relação é dada por L igual a R raiz de 2. Quer dizer, o lado do quadrado é o raio da circunferência circunscrita vezes raiz de 2. Então, é o R vezes raiz de 2. Porque aqui ele é metade da diagonal do quadrado, né? Então, se você pegar e fizer Pitágoras, você consegue determinar essa expressão. Quadrado circunscrito. Então, agora o quadrado está por fora, tocando com seus lados a circunferência. Tá? E aqui nós temos desenhado o raio dessa circunferência que está inscrita no quadrado. E é nítido perceber que esse raio é metade do lado do quadrado. Então, a gente pode dizer que o lado do quadrado é o dobro do raio da circunferência inscrita. Ok? No caso, agora nós vamos ver o triângulo equilátero. Então, triângulo equilátero inscrito. Então, veja, o triângulo equilátero, os vértices são pontos da circunferência. Tá? Novamente, aqui nós temos o apótema desse triângulo equilátero. Tá? O raio da circunferência circunscrita. Qual é a relação desse raio com o lado do triângulo equilátero? O lado do triângulo equilátero é igual ao raio vezes raiz de 3 para o triângulo equilátero. Quando o triângulo equilátero está circunscrito, quer dizer, ele está por fora da circunferência, tocando a circunferência com os lados, né? O apótema é o raio da circunferência inscrita. E a relação do Rzinho, desse apótema, desse raio, com o lado do triângulo, é L igual a 2R raiz de 3. Tá? Só lembrando, quando o R é maiúsculo, ele é raio da circunferência circunscrita.
Quando R é minúsculo, é raio da circunferência inscrita ao polígono. Tá? O último polígono é o hexágono regular. O hexágono regular inscrito, então, olha, ele está dentro da circunferência, os vértices são pontos da circunferência. E quando eu ligo o centro aos vértices desse polígono, como ele é regular, o triângulo formado aqui é um triângulo equilátero. Tá? Porque aqui divide em 6 partes iguais a circunferência, então cada arco aqui é 60 graus. Propriedade de ângulo central, né? A medida do ângulo central é igual à medida do seu arco, então 60 graus aqui, 60 graus aqui. Tá? Como esse triângulo tem 2 lados iguais, que são os raios da circunferência circunscrita, ele também vai ter 2 ângulos na base iguais. Como eu já tenho um ângulo de 60 aqui em cima por causa da circunferência, 180 menos 60 dá 120. Dividido por 2, esses 2 serão 60. Todo triângulo que tem 3 ângulos iguais é equilátero. Tá? Então, o lado do hexágono vai ser exatamente a medida do raio da circunferência circunscrita desse hexágono. Ou o lado do hexágono inscrito é igual ao raio da circunferência. Quando o hexágono regular está circunscrito, ele está por fora agora. Então, nós temos de novo aqui o apótema do hexágono. Tá? Se nós imaginarmos esse triângulo na posição aqui, então vamos desenhar esse triângulo. Então, vou ligar o ponto O até o vértice, outra vez. Então, veja que o triângulo que formou é um triângulo equilátero. Tá? E este Rzinho, que é o apótema, que é o raio da circunferência inscrita, ele é a altura desse triângulo. Então, a fórmula que determina essa altura é o Rzinho é L raiz de 3 sobre 2, que é a fórmula da altura do triângulo equilátero. Gente, essas fórmulas são importantes, elas precisam ser guardadas, memorizadas. Porque se você for tentar desenvolver através de Pitágoras cada uma delas, dá bastante trabalho. Dependendo do exercício, o trabalho é realmente muito grande e demorado. Tá? Então, lembrar dessas 6 formulinhas ajuda você a resolver vários problemas de maneira rápida. Então, um exemplo de aplicação. Na figura, mostra as circunferências inscrita e circunscrita em um hexágono regular. Se o raio da circunferência maior mede R e o raio da circunferência menor mede Rzinho, então a razão de Rzão por Rzinho é igual a... Então, o que o problema pede para nós? A princípio, uma simples divisão. Ele quer que a gente divida a medida do raio da circunferência circunscrita dividido pelo raio da circunferência inscrita. Então, a de fora dividido pela de dentro. Então, para isso, a gente vai ter que descobrir essas medidas. Então, o raio da circunferência de fora é esse aqui, é o Rzão. Como nós vimos anteriormente, este Rzão, quando a circunferência é circunscrita, o Rzão é igual ao lado. Então, R é igual a L. Certo? No caso, a gente não está trabalhando com medida, né? É só algébrico. Então, aqui nós temos R igual a L. Outra coisa que a gente viu também, o raio da circunferência inscrita, que é esse aqui, que é o Rzinho. Né? O raio da circunferência inscrita, apótema também do hexágono. Bom, esse Rzinho também tem uma formulinha em função de L, que é o lado do hexágono. Tá? A formulinha do Rzinho é L raiz de 3 sobre 2. Então, o que nós vamos fazer com essas duas informações? Nós vamos dividir uma pela outra. Então, aqui em cima, eu vou dividir. No lugar do R grande, eu vou substituir pelo L, que é a medida do lado do hexágono. No lugar do R pequeno, eu vou substituir pela formulinha dele, que é L raiz de 3 sobre 2.
Aqui nós vamos fazer aquela multiplicaçãozinha, né? O produto dos extremos pelo produto dos meios, porque isso é uma divisão de fração. Então, o L vai multiplicar 2, então vai ficar 2L no numerador, sobre, aqui embaixo do L é 1, uma vez L raiz de 3. Nós podemos simplificar L com L, e nós temos 2 sobre raiz de 3. Mas a raiz de 3 não pode ficar no denominador, então nós vamos racionalizar, multiplicando por ela mesma em cima e embaixo. E aí nós vamos obter a razão. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Então, a razão no hexágono regular da circunferência circunscrita, do raio dela, dividido pelo raio da circunferência inscrita, é 2 raiz de 3 sobre 3. Ok, pessoal? Esse foi um exemplo da aplicação dessas relações. Ficamos por aqui. Bons estudos, até a próxima.